Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Bastidores do Digital. Hoje eu estou aqui com Felipe Dobrovolsky, um amigo, né, uma pessoa que a vida nos trouxe aqui de uma longa jornada. E esse cara, para você ter ideia, por que ele está aqui hoje, ele já gerou mais de 60 milhões de faturamento com times comerciais e o melhor de tudo, né, vendendo B2C, né, vendendo de empresa para uma pessoa física. E a gente vai falar muito sobre isso, de como construir um time comercial de alto impacto, que tem hunter, que faz conversão, que vai para cima, porque muita gente hoje que tem empresa acha que está construindo um time comercial, quando na verdade está construindo um time de tiradores de pedidos, e esse cara fez muito diferente disso. E um outro motivo porque eu chamei o Felipe para cá, é porque eu admiro demais a mentalidade desse cara. Esse cara desenvolveu uma disciplina, uma capacidade de resiliente muito acima da média, e é por isso que ele está aqui hoje. Felipão, muito obrigado por ter aceito esse convite. Se apresenta um pouquinho mais para a galera aí, fala um pouquinho do que tu fez. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Brunão, por tudo. Na verdade, é o convite inesperado. E o mais legal é que eu vou falar um bastidor do seu podcast. Aí eu falei, ô Brunão, o que você quer falar? Ele falou, Felipe, cara, vem. Eu quero 100% natural. Então, tô pegando aqui agora todo esse tema. Vai ser um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Na verdade, há alguns anos já, né, Bruno? Alguns anos. A gente se conhece, foi um prazer e, na verdade, algo que me enriqueceu muito, porque a gente começou, lembra lá atrás, quando você fazia sua mentoria Sim. individual, e a gente poder ter alguém para trocar ideias, né, dividir experiências, para mim, foi fundamental. Então, meu nome é Felipe Dobrovolsky, eu tenho 41 anos, quase 42, tenho 2 filhos, sou casado, hoje atuo num segmento de vendas B2C, né, eu já estou nesse segmento há 11 anos, né, e com um time de vendas que eu adoro, né, e desenvolvendo, capacitando também. E uma coisa que é muito interessante, o segredo é você conseguir capacitar pessoas que são de vários backgrounds. Então, pessoas que são da área da educação física, pessoas que são da área da psicologia, pessoas que são da área da arquitetura, engenharia, administração, contabilidade, como é a minha formação, né? Então, é um desafio muito grande, mais enriquecedor aí, bastante. Show, muito bom. E legal isso que o Felipe falou, né? Porque a gente se conhece realmente há muito tempo, ele conheceu meus bastidores antes dos bastidores do digital, nesse sentido, e é muito legal porque eu peguei a transição do Felipe nesse sentido, né? De quando ele saiu de uma outra companhia, onde ele era vendedor, o cara que ia lá, batia pasta e realizava, Verdade. daí tinha se tornado líder e depois estava se tornando líder de líderes. É verdade. Então é por isso que a gente está aqui hoje, porque ele passou por todos os níveis de liderança que você possa imaginar e também pelo nível de rua, de vendendo e fazendo a parada acontecer. Felipe, como que foi essa transição inicialmente? Primeiro, pelo seguinte, você inicialmente não era assim um cara de vendas. Como você falou, tua formação é contabilidade, e aí você viu uma oportunidade e migrou para esse mercado comercial. Como que foi esse primeiro movimento? Eu me formei em contabilidade, né? Daí eu fui trabalhar na Deloitte, que é uma grande empresa de auditoria, fiquei 4 anos, quase 5 anos lá. Depois eu assumi a gestão financeira de uma empresa familiar de cosméticos, onde, na verdade, foi uma escola importantíssima para mim, né? Inclusive de grandes amigos, né? Que eu vou falar a marca aqui, porque é uma excelente empresa, né? Tem que defender a Beauty Color. E na Beauty Color eu pude aprender a lidar com pessoas, que eu acho que esse é o grande desafio e que me deu essa experiência de quase 5 anos lá. O que eu mais gostei foi entender como lidar com pessoas, me deu uma base. E aí a transição para voltar para ser E nessa empresa, o dono dessa empresa, porque eu saí de uma multinacional, foi uma empresa familiar, o dono dessa empresa, ele me incentivou a ir para o mundo de vendas. Porque a gente tinha um relacionamento, temos até hoje um relacionamento de amizade, né? Em uma intimidade, e ele falou, Felipe, cara, tudo que eu conquistei foi através da venda. Então, e aí eu expliquei para ele a oportunidade, ele falou, cara, se é para a área de venda, se é algo que pode te trazer prosperidade, vá. Né? E eu não me arrependi, fui, né? E aí eu lembro dele, você vai ser um homem de pasta, literalmente, né? Porque ainda naquela época pré-pandemia, a pandemia trouxe muito digital, né? Inclusive no meu mercado, pré-pandemia, só se vendia de forma presencial. Era proibido vender. Proibido vender digital. Nem tinha plataforma para usar para isso, não tinha nem sistema para isso. As pessoas tinham que assinar o contrato no papel. Isso 5 anos atrás. E tudo mudou, né? E aí deu muito certo, né? Foi uma grande escola. E eu entrei nesse mundo de vendas que eu não me arrependo e eu sou fã, né? Eu sou fã do mundo de vendas.
Muito bom. E foi difícil essa questão de começar a vender? Você performou já logo no começo, aí você tinha uma escola de vendas ali muito boa dentro da companhia que você foi, mas como foi esse começo como vendedor nesse sentido? Cara, essa pergunta é boa, nunca ninguém me fez, mas hoje eu penso da seguinte forma. Se você que está me assistindo aqui agora pensa em prosperar, a área de vendas prospera e prospera muito. Só que não simplesmente, eu vou lá para essa área de vendas. Você analisa se a pessoa que está te convidando, se a empresa está te convidando, tem uma estrutura de treinamento muito bem desenhada. Perfeito. Porque se não tivesse essa estrutura de treinamento muito bem desenhada, cara, eu não teria topado. Porque na época eu já estava numa posição de gestão, né, financeira, ganhando muito bem para a posição. Só que eu sabia que a estrutura de treinamento daquela empresa era muito boa e que me deu todo o suporte. Então eu acho que foi um casamento. A minha vontade e mais a estrutura de treinamento. Essa é a dica principal. Eu acho que você pode arriscar, mas analisa se a empresa que está te convidando, o grupo que está te convidando tem uma estrutura de treinamento muito bem formada. Se tiver, vai, sem medo. E aí vem aquele ponto. Medo todo mundo tem. Mas eu acho que o segredo foi eu nunca duvidar da minha capacidade. Eu acho que isso é a mentalidade correta. Nunca duvidar da minha capacidade. E saber que o mundo de vendas é igual ao mundo do atleta de alta performance. Então, todo dia você vai ter que fazer a mesma coisa. E todo dia você vai ter obstáculos que você tem que superar todos o santo dia. Então, eu acho que com essa mentalidade me ajudou demais, entendeu? Então, você vai começar dentro do treinamento, por exemplo, você não perguntou, mas o que me deu a certeza? Existia uma matemática do não. Eu já sabia como que era o funil dessa venda. Então, eu já sabia quantos nãos eu ia receber para ter quantos sim. Então, eu acho que com a estrutura de treinamento correta e com a mentalidade de venda correta, faz todo sentido arriscar. Mesmo um contador como eu, trabalhando na área financeira, lógico, eu digo também que você tem que ter um pouco de perfil comercial. Sim. Eu nunca tinha vendido uma caneta, mas querendo ou não, você numa área financeira tem que defender um orçamento da área do RH, da área de operações, da área comercial, da área do marketing. Então você tem que criar relacionamento. Eu acho que essa criação de relacionamento eu sempre fui... Não que eu fui bom, mas eu sempre gostei, né, de criar relacionamentos. Cara, muito bom, né? Duas pontas fantásticas aqui que você trouxe pra gente em relação a esse início na área comercial que todo mundo deveria ter, né? Primeiro, ter bom relacionamento, gostar de pessoas, já, um baita indício que você consegue performar no digital. Mas o outro ponto fundamental nesse sentido que você trouxe foi essa analogia com o esporte, cara. Porque isso também é uma outra coisa que eu acho que é até mais forte do que o talento, que muita gente acha que você precisa ter talento para vender, mas, cara, a venda é muito treinável, né? Pelo que você viu. E o esporte também é assim. Cara, quanto mais você treina, melhor você fica e, né, mais resultado você tem. Como que é isso para você? Cara, bate-papo tá bom. Tá vindo várias coisas na cabeça aqui. Eu sempre falo no treinamento comercial que você... Na verdade, eu até prefiro pegar aquele cara que nunca é da área comercial. E quando eu treino alguém que não era da área comercial, mas tem perfil para o negócio, o start dele é muito maior do que quem já era da área comercial. E a primeira frase clássica que eu digo é: a disciplina supera o talento. E um outro ponto na área de vendas, por exemplo, eu não sou expert na sua área. Legal. Então, se você me convida para, de uma certa forma, entrar na sua área, cara, eu tenho que seguir aquilo que você está me orientando e falando para mim, Felipe, vai por esse caminho. Até aqui, né, a gente nos bastidores dando algumas dicas. Cara, já peguei, você é da área, você tem muito mais experiência nesse ponto do que eu, né, nessa parte digital. E vai por esse caminho. Então, a primeira coisa é disciplina, mas também com postura de aprendiz. Cara, muito bom. Esse tempo atrás estava tendo um podcast, um vídeo, esqueci o nome dele agora, o Marçal. Ele estava falando do coração treinável. E, na verdade, não é coração treinável, é postura de aprendiz. Então, quando você pega alguém que realmente tem disciplina com postura de aprendiz, cara, tira o ego do lado. Pô, mas você tem 41 anos, você tem experiência. Cara, tira do lado. O Brunão entende mais disso do que eu. Então, cara, se ele está falando, vamos seguir. Por que eu vou teimar? Os obstáculos ele já passou. Então, eu acho que isso é um segredo, sabe? A disciplina vai superar o talento sempre. Né? Então, esse é um dos pontos também que eu queria... Já que você tocou nesse assunto, acho que isso é importante. Cara, muito importante. E isso foi uma coisa que eu também sempre vi em você, né? Porque, assim, quando eu e o Felipe nos conhecemos...
Cara, o Felipe tinha faturado alguns milhões com vendas, né? Como profissional ali. Já tinha liderado algumas pessoas também. A gente se conheceu em que ano mesmo, Brunão? Foi o final de 19, né? Final de 19, verdade. Final de 19 ali, a gente ficou no junto. terceiro andar ali. No terceiro andar. Verdade, a gente fez um trabalho juntos. Isso, Legal. isso. Só que aí, então, o Felipe estava nessa transição, eu tinha atendido algumas pessoas que já tinham também feito essa transição, e, cara, com a postura de aprendiz, ele falou, cara, vamos fazer. Vamos sentar, vamos ouvir. Quantas apólices de seguros eu tinha vendido? Nenhuma. Perfeito. Mas eu estava levando para ele ali um conhecimento sobre gestão emocional, sobre atingir objetivos, né? E, cara, foi muito legal nesse sentido. Então, você sempre trouxe isso. Agora, vamos falar de uma coisa mais bem prática, trabalhando com isso, Felipe, que é, você teve um super desafio, que era montar um time comercial, naquela época, quando você foi para essa empresa, e eu não sei se mudou isso lá hoje, mas na maior parte das empresas é difícil fazer como você fez, que é, cara, você trouxe um time de gigantes, pessoas que ganhavam muito bem nas suas áreas de atuação, e na época essas pessoas não tinham um salário fixo. Elas compraram o teu barulho, elas foram trabalhar com você para ganhar comissão. Você vendeu uma oportunidade para elas. Cara, como que é isso hoje? Você acha que ainda é uma coisa possível no mercado? É possível para todos os tipos de negócio ou não? Vamos lá, são 2 momentos. Eu tive o momento como líder de equipe, então onde eu ia dirigir os consultores diretos. Vamos pegar nesse primeiro momento só esse momento. Só Depois a gente vai momento. falar de como que é líder de líderes, tá? Vamos Legal. falar só de líder dessa que equipe. é mais aí. difícil, tá? Vamos falar de formar essa equipe comercial para você aí. Emocionalmente é mais difícil ser líder de líder do que líder de... É outro nível. É outro nível, mas vamos lá. Então, naquele momento, como que era a operação naquele momento? A pessoa, na verdade, ela tinha um incentivo da companhia que eu represento, ela tem um incentivo, mas ela tem atrelado a uma meritocracia. Então, esse é um outro ponto que, se você não identificar que a pessoa que você está convidando ama a meritocracia, não a convide. Legal. Porque a área de venda, ela é a área da meritocracia. Eu sempre falo o seguinte, a única coisa que vai impedir você é uma doença, por isso que a gente tem que ser muito grato pela saúde. Porque se não for um problema de saúde, cara, não tem o que te pare. Né? Então, a meritocracia foi algo que foi a primeira coisa para chamar esses caras, que eram voltados à meritocracia, que queriam crescer. Então, eu acho que a área de vendas é aquela coisa, você está cansado de puxar o saco de alguém, vai parar de vendas. Você não precisa puxar o saco de ninguém, você cresce sozinho. Então, é uma área extremamente meritocrática. Só que eu acho que o segredo de você conseguir passar isso para a pessoa e dizer para ele, cara, há uma possibilidade aqui, é difundir muito a visão de longo prazo. Mostrar para ele quais são os obstáculos, mas que é totalmente possível passar esses obstáculos e atingir aquele ponto final. Ponto final que eu digo assim, um ponto satisfatório para aquela pessoa. Então, porque na vendas, dependendo da área, e tem business que, na verdade, você ganha mais do que o teu líder. Né? Com certeza. E não tem problema nenhum, é ser aplaudido por isso. E eu amo isso. Né? Então, acho que esse foi um ponto. Acho que o ponto principal, nesse momento, foi dividir a visão. E acreditar nessa visão, cara, por tudo que seja mais sagrado, acreditar nessa visão. Eu acho que esse foi o segredo. Acreditar numa visão, né? Inicialmente falando. Pô, legal. Então, vamos lá. Você vai montar o teu time, primeiro encontra as pessoas que amam meritocracia. Foi bem resumido. Legal. Depois você encontra... você tem que ter uma visão para essas pessoas. Então, as pessoas Perfeito. precisam comprar uma visão de longo prazo desse líder. Perfeito. E um outro ponto que você falou por alto nele, e é uma coisa que eu acredito muito, cara, eu vejo muito empresário errando, que é, cara, a área comercial precisa ganhar bem. Não, isso é total. A área comercial, o cara tem que conseguir fazer dinheiro, né? E inicialmente, se o teu negócio é um negócio pequeno, você está estruturando um time comercial, provavelmente esse time comercial vai ganhar mais do que você. Perfeito. E tá tudo bem, porque é esse time crescendo que vai te fazer no futuro ganhar ainda mais. Eu tive uma época, Felipe, a primeira vez que eu conheci marketing digital, cara, eu quase traumatizei. Tinha um professor meu da faculdade que estava montando uma agência de marketing. E eu vinha da área comercial, trabalhava com a parte industrial, né? Vendia aço para a indústria. E eu falava, cara, eu gosto tanto desse cara que eu trabalharia para ele até de graça, na minha cabeça. E um dia na faculdade ele falou, Bruno, estou montando uma empresa, preciso de alguém na área comercial, você não quer vir? E eu fui. Cara, em 2 meses atuando na área comercial, eu ganhava mais do que os sócios desse negócio. Porque o negócio deles estava no início, e, né, comissionado. E aí 2 dos sócios, eles eram em 3, cara, 2 dos sócios não aceitavam que o comercial ganhasse mais do que eles. E aí eu saí.
cara, foi um prejuízo gigantesco para a empresa nesse sentido, né? Então, cara, é isso que você tem que ter em mente, cara. Teu comercial precisa ganhar bem. Recentemente, posso complementar isso que você está falando? Porque acho que faz sentido, porque uma coisa, às vezes, quando você representa uma marca já pronta, outra coisa quando você cria o teu produto, cria a tua marca. E aí e a maioria é assim. Então, tem muito a ver com o que você falou. Esse cara que está criando o produto, a marca, ele tem que entender que ele vai ganhar na escala. É isso. Então, que se o comercial dele não ganhar, meu amigo, já era. Porque o cara comercial, ele é um executor. E ele é criativo. E, ao mesmo tempo, para ele ter sucesso na área comercial, ele é disciplinado. Então, para esse cara criar um negócio, é 2 momentos para ele criar. Então, se ele tiver 100% satisfeito, ou ele vai mudar para outra área comercial, ou ele vai pegar o know-how daquilo que ele aprendeu e criar para ele. Uhum. É fato. Né? Mas era para complementar. Não, cara, perfeito o que você falou. Eu tenho um sócio, inclusive, um dia a gente estava falando sobre isso, né? Porra, daquela discussão de, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a gente em velocidades diferentes. Aí ele falou, cara, sabe uma coisa que eu percebi agora? Que se você quisesse, você tomava todo o meu negócio. Porque eu faço toda a parte comercial e do marketing. Ele falou, cara, você sabe tudo que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E no caso dele, a marca não era nem registrada. Ele falou, se eu não aceitasse o que você está propondo, você poderia, a qualquer momento, pegar uma outra pessoa que sabe o que eu sei e criar um outro negócio, né, cara? Então, isso que você falou, cara, faz total sentido. E, assim, eu não faço isso porque eu tenho ética, né? Eu me considero uma pessoa ética nesse sentido. Mas nem todo mundo que você vai encontrar pelo caminho vai ter essa ética. E aí, quando você vai fazer uma sociedade, cara, ela tem que ser muito bem pensada. E isso tem muito a ver também com os princípios. Porque vamos lá, como líder, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai servir. Então, você serve primeiro para ser servido. Isso é bíblico. Então, você serve primeiro para servir. Então, você faz o outro ganhar dinheiro para você ganhar dinheiro. E numa sociedade, cara, em alguns momentos, pode ser que você esteja atuando um pouco mais para aquele resultado positivo e em algum outro momento outra pessoa está fazendo aquilo. Sim. Né? Então, realmente, para uma sociedade, cara, você tem que saber muito bem, tem que ter conhecido um pouco mais a fundo. Tem que ter essa clareza de papéis aí, bem importante nesse sentido. Mas vamos lá, Felipão, para a gente depois entrar nessa parte de como que a gente gerencia líder, porque a gente está pegando, então, estruturando a base dessa empresa para o cara ter boas pessoas no comercial. Cara, normalmente, uma pessoa que atua no comercial, essa pessoa tem uma dominância muito alta. Essa pessoa tem uma energia muito alta. E que bom, porque se não for assim, provavelmente essa pessoa não vai se dar bem no comercial. Como que esse empresário, cara, consegue manter essa pessoa com essa energia alta? E como que ele consegue fazer com que a energia dele fique parecida com essa pessoa para ele não perder esse funcionário, não desmotivar? Como que é isso para você? Cara, o mundo de vendas, por mais que um vendedor, um consultor de vendas, ele esteja na frente de cliente, ele é solitário. Porque na frente do cliente ele está trabalhando. Ele não está ali no bar tomando uma cerveja ou num churrasco com um amigo. Ele está trabalhando. Então, ele é solitário. É um mundo solitário. Inclusive hoje no online. Às vezes o cara está no home office fazendo 6, 7 visitas no dia atrás de uma tela de computador. E aí só está o cachorro dele ou o gato dele ali, e o companheira dele, ou o filho no máximo, às vezes na escola. Então é solitário. E aonde que você vai conseguir manter com que a alta performance continue? Hábitos e rotinas. Eu acho que também a liderança ela é 100% energia. Legal. Né? Então, eu sou um cara que eu sou muito transparente no sentido daquilo que eu quero. Então, quando o meu momento profissional eu estou vendo que não é para aquele caminho, eu já jogo limpo. Então, cara, não estou com tesão. Aqui no sul a gente fala tesão. Uhum. Né? Por quê? Porque eu sei que o meu baixo tesão vai impactar a minha equipe. E impacta. Então, eu tenho que ser transparente. Agora, 99,9% da minha carreira, quando eu estou com tesão, e aí quando você quer fazer um negócio, no qual eu estou num negócio há 11 anos, vamos dizer que eu estou com 10 anos com muito tesão, e em 10 anos deu muito certo, porque você está com vontade, você quer fazer aquilo, você estar com esse tesão e, ao mesmo tempo, validar se aquelas pessoas do seu time estão com os hábitos e rotinas corretos. Né? E aí, porque a gente tem dois também pontos aqui. A gente tem o mundo CLT, que você está contratando o teu vendedor, então você tem a oportunidade, ele já é um CLT. Então, ele tem que ter processo muito bem definido. Né? Ele tem que ter a matemática, o volume ideal de negociação do seu negócio. Qual que é a matemática do seu negócio? Quais são as taxas de conversão do seu negócio?
Que dia que ele vai prospectar, que dia que ele vai ligar, que dia que ele vai fazer montagem e apresentação de plano, quais são os back-office que você vai oferecer para esse cara. Então, toda essa estrutura, o mundo CLT é muito bom porque você consegue deixar o processo totalmente determinado. Porque no meu negócio é um pouco mais difícil, porque não é o mundo CLT, é um número de parceiros, é empresa com empresa, então você tem que ter tato, né? Sim. Você não é chefe, você é líder, né? É um pouco diferente. Né? Mas aí o segredo, tanto para os dois business, é rotinas e processos. Cara, muito, muito legal isso que você falou. E a gente está caminhando para um mundo e uma economia que cada vez isso mais vai acontecer. E você vai ter menos CLTs e mais parceiros de negócios prestando serviço para o teu negócio. E principalmente na área comercial. Perfeito. Né? Então, a gente está indo em direção a esse caminho. E como que você pode dar de dica prática aqui para a galera para criar uma rotina para esse time comercial? O que eles podem pensar? E, além disso, a gente precisa ter indicadores para acompanhar esse time de vendas. E também, uma coisa que eu acredito, cara, não adianta a empresa ter 1 milhão de indicadores. Ele tem que ter poucos e bons indicadores. Então, como que você sugere que os empresários que estão nos assistindo criem rotinas para esse time comercial e quais indicadores ele tem que acompanhar e a cada quanto tempo com esse time? Legal. Eu sempre falo, nesse mundo em que é parceiro comercial, que não é um mundo CLT, ele é mais difícil. Porque se é o CLT, você coloca o processo, ele vai ter que fazer. Só que você também pode, ao mesmo tempo, eu sempre falo, o líder, o teu superior, vamos dizer dessa forma, ele tem que ser respeitado. Isso você tem que ter uma relação de respeito sempre. Tanto no mundo CLT, no mundo corporativo, você tem que ter uma relação de respeito. Tratar corretamente. Eu sempre falo, você não precisa ter uma conversa difícil alterando o tom da voz. Não precisa. Sim. Então, o respeito é obrigatório. Agora, a admiração pelo superior, ele não é obrigatório. Ele é facultativo. Então, você tentar... Lógico que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vai ser você que vai agradar. Ponto final. Não pode sofrer com isso. E, principalmente, o líder não pode sofrer com isso. Não estou agradando todo mundo. Não vai agradar mesmo, esquece. Não estou nem aí e você também não pode nem estar aí. Isso. Mas eu acho que são duas coisas distintas. A primeira coisa... é que você fez duas coisas. Você fez praticamente 3 perguntas. Porque você falou vamos separar elas. Você falou de rotina. Isso, como constrói essa rotina do time. Isso. Aí depois você falou... Indicadores. E entrou um ponto que ela não foi uma pergunta explícita, mas como é um parceiro, é mais difícil ainda porque pode não ter fidelidade. Legal. Aí, isso. Esse vamos deixar por último. Vamos separar elas. Vamos de novo. Essa última, ela é mais... poxa, me fugiu a palavra agora. As duas primeiras, elas são mais, digamos assim, você consegue implementar. Uhum. Né? Poxa, me fugiu a palavra agora que eu queria demonstrar. As duas primeiras são mais objetivas. Perfeito. A terceira é mais subjetiva. Perfeito. Tá? Então vamos falar das objetivas, porque você consegue pôr processo nas objetivas. Vou reformular minha pergunta, a gente vai falar de... Vamos comer o boi aos bifes. Beleza? Tá, então vamos lá. Primeiro, como que a gente constrói essa rotina para esse time comercial? E vamos separar, porque aqui o nosso empresário vai ter alguns que vão ter esses parceiros e vão ter alguns que estão CLT. Mas funciona para os dois. E é igual para os dois? Perfeito. É igual para os dois. Manda ver. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ele é igual para os dois, mas a obrigação do outro é ele entrar ou não. Mas é muito simples também. Uhum. Você sabe que quanto menos resultado a pessoa tem, menos ela entra mesmo. E aí tá tudo bem. A gente vai falar disso porque isso é subjetivo. Tá. Agora, as rotinas implementadas, elas são iguais, tanto no mundo CLT como na parceria. Perfeito. Então, eu acho que, vamos lá, independente do produto que você tenha, eu acho que todo mundo fala muito desses tipos de reuniões, mas são importantes. Primeiro, eu acho que o mundo de vendas, você tem que criar campanhas coletivas e campanhas individuais. Porque aí você tem duas coisas. Uma que você vai privilegiar a meritocracia e a outra você vai privilegiar o crescimento pessoal, que é você contra você mesmo. Então você tem que ter uma reunião de resultado semanal. Um dos segredos para você bater meta comercial é você criar rotinas semanais, não mensais. Legal. Senão você vira aquele tipo de indústria que nos últimos 5 dias do mês é responsável por 80% da sua venda. E esse tipo de cultura é a mais difícil de mudar. E você só vai mudar, às vezes com 1 ano, 1 ano e meio, mas só consegue mudar quando a tua rotina ela começa a ser uma validação semanal. Legal. Pô, mas a minha indústria, ela sempre foi assim, ok, começa semanal. O que você vai começar semanal? Tem que estudar, tem que ver. Eu não sei qual que é o teu produto. Mas uma rotina semanal. Então, beleza. Quanto foi o volume médio de venda dessa semana? Quem foram os melhores? Por quê? Abre espaço para esse cara falar. O que você fez hoje de diferente?
Né? O gestor dele, o que esse gestor está fazendo de diferente? Né? Então, primeiro você tem uma rotina semanal de análise de resultado e premiação dos resultados. Quando eu falo premiação, é colocar todo mundo e falar, cara, parabéns pela semana. Né? Não é só o dinheiro, também o reconhecimento. Pô, parabéns por isso. E hoje a gente tem o Instagram para justamente posicionar o teu parceiro. Utilizar isso. Utilizar isso, porque ele está ali se posicionando como uma autoridade naquilo que ele faz. E é legal. Né? Eu já sou. Às vezes eu sou. Você me conhece, sou um cara muito low profile, né? Uhum. Às vezes eu brigo comigo, pô, você tem que ir mais. E eu estou tentando cada vez mais, mas você tem que reconhecer. Tá? Segundo ponto. Quais são as rotinas aí, tem que identificar de volumes que você necessários para o seu negócio para gerar aquela venda. Então, é aquilo que eu falei, se você já tem a matemática do teu negócio, quanto que é a minha taxa de conversão, que dias específicos eu vou fazer o momento de agendamento? Esse agendamento é através de lead que vem pelo computador? Não, esse agendamento é através do próprio consultor que ele tem que ligar. Esse agendamento, porque tudo isso implica, né? E também implica também no potencial faturamento, porque se o lead já vem pronto, se vem tudo pronto, você vai pagar pouco, porque já está tudo pronto. Agora, se é um comercial que ele tem que criar, ele tem que ser hunter, por isso que ele ganha mais. Uhum. E é um simples, como marcar. Então esse cara pode... Que dias específicos ele vai fazer a agenda dele? Planejamento de agenda. Só que o planejamento de agenda ele não pode ser aberto. Então o gestor daquele time, ele tem que validar o planejamento de agenda. Brunão, como está o teu planejamento de agenda dessa semana? Isso é uma rotina. Legal. Isso é um hábito. É coisa básica, mas muita gente não faz. A maioria dos líderes que eu conheço não fazem. E aí você tem que fazer isso já na segunda-feira. Como é que está o planejamento para a sua agenda? Outro ponto, reunião de treinamento. Reunião de treinamento, você pode escolher entre terça, quarta e quinta. É melhor terça e quarta. Qual é o horário que menos dá pico de venda no teu negócio? Uma reunião de treinamento. Então fazer uma reunião semanal, não só uma reunião de treinamento técnico, mas também, às vezes, uma reunião para que uma pessoa mais experiente do negócio possa passar conhecimento, possa falar, às vezes, aquele baita cara do topo, você só vê a cachaça que ele toma, não vê os tombos. E aí, quando um cara que está começando, começa a ouvir que aquele cara aqui, ele fica, esse cara é bom pra caramba, e ele também passa por vários obstáculos na semana e está ressignificando aquilo outro. Então, por exemplo, você tem que ter um treinamento para falar hoje até sobre neurociência em vendas. Posso dar um exemplo? Aqui pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Eu sou um cara que estou tentando falar cada vez menos palavrão. Tá. E esse é o único defeito meu. Até pela minha crença cristã, tá, eu sei que está errado. Uhum. Então eu tento me policiar. As pessoas ao meu redor sempre falam, pô, Felipe, tá, eu estou falando... Eu consigo, principalmente, por exemplo, às vezes no treinamento comercial eu falava mais palavrão. Hoje não, né? Só que até eu conhecer a neurociência em venda, eu tinha uma palavra que falava assim, pô, você, para entender não sofrer nesse negócio, tem que ligar a chave do foda-se rápido. E essa chave do foda-se eu aprendi com uma colega, não sei se conhece a Elisiane Fonseca, muito boa, inclusive, que se chama período refratário, que é o período refratário na neurociência. O que é esse período refratário? A neurociência identificou que é ligar a chave do próximo. Foda-se, vamos embora. As pessoas de sucesso têm um período refratário muito curto. Elas não ficam... Sabe? Só que é aí que eu quero falar sobre isso também, Brunão. Que daí é um outro assunto que a gente ficaria aqui 5 horas. Isso é treinamento comercial. Todo novato em comercial, toda vez que você então começar a atuar na tua vida comercial, o teu período refratário sempre vai ser grande. E com o tempo aquilo ali vai diminuindo. Por quê? É igual um atleta. Uhum. O atleta, ele está fazendo todo dia aquele treino e cada vez mais o treino vai ficando mais fácil para ele. É a mesma coisa para o vendedor. Então ele está todo dia fazendo aquilo. Então cada vez mais vai se doer menos ou não. Cada vez mais vai doer menos esperar um pouquinho mais aquele cliente. Então o teu período refratário diminui. Por isso que atleta de alta performance e vendedor de alta performance, mentalmente é a mesma coisa. Perfeito. Fisicamente não. Sim. Mas mentalmente é a mesma coisa. Um vendedor de sucesso e um atleta de sucesso. Então, vamos lá, respondendo. Rotinas bem definidas. Outra coisa, follow-up da semana. O follow-up da semana, ele tem que ser feito antes da semana acabar. Que eu chamo de... Cadê a minha palavra que eu falo? Cara, que é evitar a falência semanal da venda. Não adianta eu chegar nessa e falar, pô, Bruno, você não vendeu nada. Então, numa quarta-feira à noite ou numa quarta-feira já de manhã, você identificar como que foi a previsão da agenda, o que já se realizou e quais são os planos B que a gente pode fazer para evitar uma falência de venda daquela semana. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto, uma técnica muito importante que dá para ser adaptada em qualquer outro negócio, é uma técnica japonesa. Você concentrar os closers, as reuniões de fechamento no começo da semana.
Interessante. Isso é muito importante, isso é japonês. Inclusive, esse estudo provou que os orientais estavam fechando muito mais que os ocidentais. Por quê? Por uma simples técnica dessa. Que era que as apresentações e fechamentos fossem concentrados no começo da semana. Mas, Felipe, por quê? Porque emocionalmente, você chegar numa quinta com alguns contratos fechados, as visitas de primeira abordagem, de primeira apresentação, elas são mais leves. Imagine hoje, sexta-feira, a gente está gravando isso aqui, e eu estou com 0 propostas feitas, 0 vendas. Você não consegue pensar do mesmo jeito, né? Cara, você tem que ter muito gatilho mental, você tem que ter muito tempo de casa para conseguir desligar totalmente, entrar aqui e conseguir fazer esse podcast. Mas a maioria do novato não vai conseguir. Vai até cancelar com você, vai falar que estava sem cabeça. E eu estou cheio de problema. Vários problemas na data de hoje. Mas eu tenho que... Até primeiro que eu me comprometi com você. Sim. E segundo que eu tenho que ter o gatilho mental e entrar aqui e agora estar nesse momento presente. É como se eu e você era meu cliente. E eu estou aqui. Estou realizando como eu precisaria fazer uma visita normal. Perfeito. Pô, muito bom. Essa foi a primeira. Qual é a segunda? Perdão? A segunda era quais são os indicadores, né? Legal. Quais são os indicadores que esse cara precisa ter? Então vai depender de business para business. Vai depender de qual ramo de cada um. Mas acho que indicadores que são importantíssimos são indicadores da qualidade da venda. Então, por exemplo, número de visitas que ele agendou, ou então números de leads que ele tinha agendado, o quanto ele realizou. Então, essa taxa de passagem é muito importante, porque quanto melhor essa taxa, menos você trabalha, essa que é a grande verdade. E das apresentações de propostas, quanto ela fechou. São indicadores simples, porque eu concordo muito com você, não adianta ter muito indicador. Isso. Então, esses são os indicadores das passagens de conversão. E tem que estar muito bem mapeado a qualificação da sua recomendação, a qualificação do seu lead. Então, você tem que saber muito bem quem você quer. Então, dentro do mundo, por exemplo, se eu tenho um produto que custa R$5.000, o cara tem que ganhar X para comprar esse produto. Uhum. Não adianta oferecer esse produto para quem ganha R$3.000. O cara não vai comprar. Né? Ferrari todo mundo quer, mas nem todo mundo pode comprar. Exato. Então, não adianta oferecer Ferrari para todo mundo. Tem que vender Ferrari para quem tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, você qualificar muito bem é fundamental. Então, isso também é um indicador. Será que as minhas qualificações estavam corretas? Porque também não adianta você agendar, principalmente no B2C, que é o meu negócio, que é mais difícil ainda, porque aí você, às vezes, o C era totalmente desqualificado. E aí há um número totalmente incorreto das taxas de conversão. E às vezes não é um problema técnico, é um problema só de qualificação. Perfeito. E sem indicador, eu não consigo identificar se o problema é técnico ou se o problema é de qualificação ou, terceiro caso, o problema é emocional do consultor e do vendedor. Porque a mentalidade e a emoção que vão fazer ele ter sucesso, né? Isso. Então, não sei se eu agreguei nesses indicadores, mas são indicadores básicos. Cara, não perfeito. adianta eu ter... porque, lógico, também quantos produtos o cara tem aí também se é uma indústria... Começa a ficar outro volume de indicadores nesse sentido. Mas esses indicadores que você falou, cara, funcionam para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Não importa, básico. Não importa o que esteja vendendo. Vende, é isso. Se é serviço, se é digital, se é físico. É isso. Não importa. E aí a gente posso complementar nesse sentido, claro, desses indicadores que você falou, porque o meu lado é ter mais leads de internet, né? Você recebe, o Felipe, ele trabalha muito mais com indicações, e aí, isso aqui é bem legal também. Mas quando a gente trabalha com lead de internet, a gente tem 2 tipos de lead. Nós temos um MQL e um SQL. O MQL é o lead que foi qualificado pelo marketing. Como que ele é qualificado pelo marketing? Ele respondeu uma pesquisa e ele disse na pesquisa que ele tinha aquela condição. O SQL, ele é um lead que ele é qualificado pela equipe comercial. Perfeito. Pós-MQL. Pós-MQL, exatamente. Melhor coisa do mundo. Então, fantástico. você precisa ter esses 2 números. O volume de leads que eu tenho de MQL, que foram qualificados pelo marketing, e aí o meu pré-vendedor, que na minha indústria tem pré-vendedor, a indústria do Felipe já faz a mesma função, né? O vendedor já é o mesmo cara que faz o fechamento. Então, ele que diz se aquele é um SQL. Né? Então, o pré-vendedor qualifica esse lead para o closer fazer o fechamento. Perfeito. E isso é um indicador um final de qualificação de nome. É isso. Se o teu SQL está funcionando ou não. Perfeito. E aí, dentro disso que o Felipe falou, que a maioria das pessoas pecam, Felipe, é deixar como indicador, para coletar com esse vendedor, o volume de indicações que ele pegou. Cara, aí, vamos lá. Cara, você citou tudo. Hoje, o maior índice de falência dos meus consultores é a falta da técnica de pegar recomendação. A gente podia fazer um treinamento aqui. Só de técnica? É de recomendação. Eu tenho uma técnica minha que eu criei, que se chama 2 acionais, 1 emocional. Uau.
e a gente poderia ficar aqui 2 horas só falando dessa técnica. Por quê? Porque o que paga a visita é o nome, é a recomendação. Então, essa frase é fundamental. Então, por exemplo, quantas vezes um consultor meu voltou de uma reunião e eu era liderado do líder, eu falei, cara, quantos nomes você pegou? Quando um cara starta no meu negócio, eu não quero saber quantas propostas ele fechou na primeira semana, eu quero saber quantos nomes ele pegou na primeira semana. Aí, às vezes, o cara veio com um monte de propostas, mas um número de recomendações mínimas. Mínimas que eu falo, não, pequenas, porque ele tem um mínimo para pegar. Então, cada negócio, falou uma coisa muito importante, cada negócio tem um número de recomendação mínima, tem um número de lead mínimo para se sustentar semanalmente. Pô, perfeito. Né? E se a gente consegue juntar esses 2 mundos, né, o teu e o meu, nesse sentido, aí, cara, você tem uma empresa matadora nesse ponto. Porque muitos negócios que nasceram tradicionalmente do marketing, porque a gente teve 2 fases, né? Nós tínhamos negócios que tradicionalmente tinham vendedores e depois tinham um marketing fraco, né? Foram colocando marketing ao longo do tempo e depois esses vendedores ficaram mal acostumados porque só recebiam leads do marketing. Perfeito. E nós tínhamos negócios que só viviam de marketing, só faziam lançamentos, etc., e não tinha equipe comercial para fazer os fechamentos. Perfeito. Com o custo do marketing cada vez maior, esses negócios não se sustentam. Porque, porra, você gera lá uma lista de 1.000 leads para vender para 1% dessa lista, no final do dia essa conta não vai fechar. Então, quando essa empresa consegue ter isso, né, um volume alto de leads chegando pelo marketing e um volume alto de indicações que esse comercial pega, cara, essa empresa vai crescer demais. Ela vai ter uma alavanca de crescimento muito grande. Vai crescer demais. Cara, lógico, não existe melhor e pior. Tá. Não existe. Eu hoje sou um cara muito mais digital, tá, principalmente na venda online. Hoje eu sou muito fã da venda online. Hoje, na verdade, minhas reuniões e muitas coisas que eu faço, hoje está 80% online. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que as conversões são muito próximas e a gente vai ficando cada vez mais experiente, falar um pouco mais perto da tela, se gesticular mais no online do que no presencial. Mas uma coisa muito interessante do presencial é que o custo de aquisição da recomendação é 0. É só você aprender a técnica e pedir da forma correta. Então, eu sempre falo que, e como o mundo está cada vez mais digital, e aí que eu falo, as pessoas elas estão sentindo falta disso aqui. É isso. Então, eu acredito que, independente do produto que seja, o presencial ele ainda nunca vai morrer, porque a longo prazo as pessoas vão falar, pô, talvez eu seja aquele cara ainda está indo presencial às vezes vender, tudo bem, né? Eu hoje é 80% online, mas isso aqui também é importante. Né? É uma coisa para você pensar. Porque no digital você vai ter que pagar para pegar o lead. Sim. E no presencial, ele já está dentro da tua visita. Sim. Vou separar em 2 coisas o comentário que eu ia fazer, né, nesse sentido. Uma das coisas é quanto é interessante isso, né, dessas escolas de vendas diferentes. Assim. Eu vendi muito no presencial lá atrás, só existia para mim esse modelo de vendas. Só que o modelo de vendas que eu faço hoje no digital me deixa tão confortável da forma que eu treinei que eu acho que minha taxa de conversão fica muito baixa quando eu estou no presencial. Perfeito. Porque eu não sigo todas as rotinas para fazer esse fechamento. E aí tem uma outra coisa que você falou, até antes também, né? Sobre esses percentuais de comissão para os vendedores. Cara, no digital, a gente tem o costume aqui na minha empresa, por exemplo, de fazer o seguinte: quando o lead vem do marketing, ele tem uma comissão. Pro lead que ele vende, que ele gerou a indicação, ele tem uma comissão maior. Justamente porque o custo de aquisição desse cliente foi mais baixo. Legal. Então, eu remunero esse vendedor para que ele ganhe um pouco mais e tenha o incentivo de pedir a recomendação. Não, isso também é legal, porque você está fazendo uma divisão de lucros, porque você poderia ter pego essa margem para você. E, na verdade, você está incentivando. Porque aquilo que a gente falou, não adianta o cara estar lá na frente tentando escalar o teu negócio e ganhar pouco. Exatamente. Não adianta. Não, é burrice. Não adianta, é burrice. Né? Então, e isso que eu ia falar, o legal que a gente sempre, quando conversa, né, não é só aqui, mas no offline, vamos dizer assim, é que a gente sempre está dividindo o mundo digital do mundo do presencial. Né, do dia a dia. Lógico, hoje, né, a minha venda ainda ela é online, mas ela não deixa de ser no âmbito presencial, de pegar recomendação, aquilo tudo. Né? Mas hoje eu vejo um potencial gigantesco em você se posicionar no digital e, às vezes, por uma forma, um conteúdo, você filtrar um lead ali, eu não sei como vocês chamam, né? Mas chegar um lead ali para que a gente possa trabalhar ele, né? Isso eu acho hoje que é uma tendência também. É isso mesmo.
Felipe, tem uma outra coisa que você falou, cara, que como eu conheço os teus bastidores, né, eu sei que você faz muito bem, você não falou aqui, porque às vezes as pessoas acham o seguinte, né, que reconhecimento, que fazer com que a pessoa se sinta bem no negócio só através do dinheiro, mas tem essa recompensa emocional. E, cara, você faz muito bem isso com aquele jantar dos campeões. Cara, isso aí não foi minha ideia. Já veio da cultura da companhia nesse sentido. Já veio da sentido. cultura, isso aí já veio, isso aí não foi minha ideia. Uhum. E, cara... Você sente que faz uma diferença para o negócio ter esse momento do jantar? Olha, sim. Faz muita diferença. Só que o problema é que o ser humano, isso é profético, né? Ele nunca está satisfeito. Uhum. Ele nunca é o bastante para ele. Então você também tem que ter um cuidado de vendas, porque quanto mais você faz, parece que menos gratos são. Uhum. Entendeu? Sim. Na minha época, você fazia vendas absurdas e não ganhava nada. E aí você cria um jantar desse, que é interessante, é legal, eu acho que incentiva, só que no longo prazo, a pessoa que está fazendo, indo, ela para de dar valor. Entendi. Entendeu? Ela sempre quer algo mais. Uhum. Quem valoriza é o cara que nunca foi, né? Que não bateu ainda os números para ser aquele campeão. Perfeito. Legal. Eu acho que o que tem que estar muito bem definido são as regras de convenções de vendas, remuneração. Eu acho que se isso está muito bem definido, o restante, eu acho que o que vai dar muito mais resultado é um alinhamento, daí tem a ver com o time, entre outra esfera, que aí vai vir senso de pertencimento, alinhamento em one-to-one, realmente o exemplo e estar preocupado realmente com o profissional que está do teu lado. Eu acho que isso que vai engajar ele muito mais a longo prazo, do que simplesmente um jantar, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ter as convenções muito bem definidas, cada negócio tem a sua, e a regra da grana. Uhum. A regra de faturamento bem definida, que inclusive pode ser definida que não tem limite, quanto mais você vende, mais você ganha, e regras de reconhecimentos de convenções de grandes empresas, ou se você ainda é pequeno, cria talvez um jantar, alguma coisa assim, depois vai aumentando. E aí, o que vai sustentar são aspectos subjetivos. Daí vão entrar em reuniões de one-to-one, vão entrar em perfil de liderança. Né? Por exemplo, eu acho que para você ter um time super engajado, o líder tem que ter um senso de pertencimento gigantesco. Né? É aquilo, a novidade é legal, depois para de ser novidade. Para de ser, pô, legal. Isso que você falou, bem interessante também, pelo seguinte, cara, às vezes a pessoa acha que precisa ser muito grande para fazer um reconhecimento, assim, como é parecido com as convenções, né? Mas, cara, se você for ver, né, um empresário que não é tão grande assim, se ele tem um time ali de 4, 5 pessoas, cara, será que esse cara não consegue pagar ali numa CVC da vida que seja, uma viagem de um final de semana para esse casal do vendedor que é o campeão? Perfeito. Pô, cara, faz a vez de uma convenção, Perfeito. né? Não precisa ser muito grande para fazer isso. Eu acho que, por exemplo, às vezes alguns consultores outlier, geralmente é o outlier, porque aí também é muito legal. Quando você aposta, tem um consultor que ele quer a aposta. Ele é motivado pela aposta. E já tem outros que quando você aposta, ele trava. É absurdo, assim. Mas geralmente, 90% dos casos, os outliers, eles gostam de aposta. Sim. Dobro, se eu fizer... Então, faz cálculo, vê se compensa aquilo ou não. Né? Mas, lógico, é uma meta audaciosa. Então, você nunca pode colocar uma campanha para uma meta mediana. Pô, você quer a média da minha venda. Você não pode botar campanha na média. Você tem que botar campanha acima da média. Né? Então, para que ela tenha margem para se pagar aquele evento. Então, o reconhecimento, assim, uma simples passar um final de semana é legal, sim. Legal. Boa. Até porque aquele cara, não vai ser todo mundo. Isso. Né? E infelizmente, e felizmente também, a gente tem que aceitar que a gente nem vai ganhar sempre. Em alguns momentos a nossa vida é uma montanha-russa. Economicamente falando, emocionalmente e profissionalmente. Então nem sempre você vai estar no topo. E está tudo bem. Né? Então a meritocracia ela tem que existir. Até porque o outro cara, então deixa eu voltar para o topo. Sim. Né? Então isso também é importante.
Cara, muito legal. Felipe, falamos pra caramba pra galera de como que a gente começa a ajudar eles a ter essa questão do time comercial. E agora vamos mudar um pouquinho esse foco para essa questão do líder de líderes agora, né? Então, montei o time comercial. Como que é agora para ele começar a colocar uma outra pessoa na liderança? Como que é essa diferença? E quanto que você acha, né? Um líder consegue gerenciar quantos consultores, assim? Qual que é o momento, né, que o dono do negócio sai dessa liderança para ter um líder dessa equipe? Vamos lá. Vamos pensar numa pessoa que está começando um negócio e aí ele está crescendo. E ele cresceu, ele já colocou lá os seus 10 consultores. Já é hora dele colocar um líder de vendas. Aí ele está fazendo tudo, né? Ele criou o produto, treina os caras isso. Ele é o líder da equipe, agora ele vai ter que colocar um líder e ser líder desse líder. Eu acho que o grande desafio é que assim, não é que o seu melhor vendedor vai ser o seu melhor líder. Tá. Então vamos lá, vamos falar de características para que ele puxe alguém para fazer a gestão dessa galera. Então agora você está falando assim, eu criei um negócio, eu preciso botar alguém para cuidar dessa... Isso, nós ensinamos aqui como é que você fazia para ter o time de venda, motivar esse time de venda. Eu acho que quais são as características que ele tem que olhar dentro do time dele? Primeiro, ele tem que olhar aquele cara que é altruísta. Uhum. Ele já estava ajudando os outros, às vezes sem ser pedido. Ele tem esse cara. Então ele começa a olhar, aquele cara estava ajudando os outros, ele estava fazendo mais do que ele devia. Isso também já está... Se você lê provérbios todo dia, no dia da semana, você aprende, né? Então, ele já estava fazendo mais do que ele já estava fazendo. Então ele já é um cara altruísta. Então você está vendo que, o Brunão, ele está no meu time, entrou ali o Felipe, e eu estou aqui ocupado agora com uma super venda, inclusive que eu estou fechando para o Bruno, ou para outra pessoa, e o Bruno viu isso e falou, não, cara, chega aqui, Felipe, eu vou te dar uma mão, é assim que faz, assim, assado. Quer dizer, o cara já tem o perfil de querer servir. Porque é o que eu falo, para ser líder bom, tem que estar disposto a servir. Então, ele está servindo, ele é altruísta. O segundo ponto, se ele sabe se comunicar. E não é se comunicar que ele é o faladorzão, não. É que se ele consegue passar a informação. Esse é um outro ponto. Porque ele, se não souber passar a informação e o cara ouvir ele, cara, não adianta. Por isso que, às vezes, aquele vendedor que é muito bom, mas é 100% individualista, não adianta promover esse cara. Então, a individualidade é diferente do altruísta. Então, às vezes, o altruísta ele não é o melhor, mas ele é um excelente vendedor. E aí ele ainda se preocupa com os outros. Ele sabe se comunicar. E você acredita que ele agrega para a tua cultura, que já está implementada por você, porque isso é fundamental para mim. Se você criou uma cultura, e você está vendo que aquele cara é bom, mas ele pensa totalmente diferente de você, os valores deles não são igual aos seus, e você sabe que ele vai estragar a tua cultura, nunca promove esse cara. Então, vamos lá, altruísta, comunicação, a cultura está alinhada com você. Esses três, lógico, tem outras características, ele sabe transmitir conhecimento, que é a comunicação, está dentro da comunicação. Quando eu falo comunicação, ele tem capacidade de transferir o conhecimento. O altruísta, como ele está ajudando os outros, ele que está mais aprendendo. Sim. E ele está aprendendo a fazer a transferência do conhecimento. Né? Então, se ele sabe se comunicar, sabe transferir o conhecimento, né? E a última etapa que eu falei agora, meu Deus do céu... Está alinhado com a cultura? Está alinhado com a cultura. Esses três... Cara, é perfeito. Aí, beleza, você achou o teu líder. Achou o teu líder. E agora, como que você gerencia esse líder? Você falou que aí é a maior dificuldade, né? Ser líder de líder é uma das maiores dificuldades. Como que a gente lida com isso? Eu acho que é você passar os primeiros pontos para o líder. Identificar... Eu acho que a primeira tarefa de um líder de equipe... Vamos falar líder de vendas, né? Isso, o líder de vendas, cara, a primeira lição dele, e que ele fica internamente remoendo aquele, deixando ele brabo, e algumas pessoas desistem, é que ele acha primeiro que as coisas que, enquanto ele era consultor, enquanto ele era vendedor, as coisas que acontecem naquele time, quando ele virar líder, não vão acontecer. Isso é utopia. Vai acontecer a mesma coisa. Segundo, que ele acha que todo mundo vai performar igual ele, porque ele performa. Esquece. Né? Só 5% das pessoas têm o sucesso que almejam. Só 5% das pessoas têm o sucesso que almejam. Então você tem que entender que ele não vai ser igual a você. Então você tem que ter uma inteligência emocional gigantesca para entender isso. Eu acho que esse é o primeiro alinhamento dele. Terceiro alinhamento é identificar e validar as rotinas que esse líder está tendo quando você era o líder daquela equipe. Então, por exemplo, fazer a rotina, validação do volume. Então,
Então, esse líder não pode parar de fazer as rotinas que já estavam pré-estabelecidas. Então, se ele tiver essas rotinas pré-estabelecidas para ele continuar só fazer, né? E aí e você validar que ele está executando a rotina, já é um bom passo para liderá-lo. Né? Porque aí você vai conversar com ele, muitas vezes você entra naquela conversa com o líder, indo mais para o lado do pessoal, pô, daí como é que você está, tal. Em alguns momentos não pode ser assim. Em alguns momentos você já tem que falar, cara, vamos abrir as suas rotinas? Como que você está ali cuidando do seu time? Quais são os processos que você está executando com o seu time? Lembra os processos que eu te pedi para você executar? Todos os processos, a reunião de alinhamento de volume da semana, reunião de treinamento da semana, validação de follow-up da semana para que ela não fique falida, tudo aquilo que eu falei no começo do nosso podcast, você está fazendo como isso? Então essa é a primeira etapa. E muitas vezes ele vai ver que o líder não está fazendo aquilo. E passa 3 meses, 4 meses, ele começa a abrir exceções. E aí vai impactando tudo. Então, eu acho que é validar se as rotinas da liderança eles estão sendo executadas. E aí começar também a verificar se o time está comprando ele. Né? Daí vai vir as coisas subjetivas. Então, por exemplo, ensinar ele que tem que ter senso de pertencimento. Ele, como líder, tem que dar o exemplo. É nítido, no meu negócio eu tenho muito líder falido. E às vezes eu tenho líderes que são falidos. E eu falo para ele, cara, você está falido primeiro porque a tua equipe não respeita você, não te admira, pelo teu mau exemplo, porque você nunca está presente. Segundo, porque o cara, às vezes, o que acontece? Quando o cara é individualista e muito autorresponsável, esse cara você tem que evitar virar líder. Porque ele acha que todo mundo tem que ser independente. Então, quando o cara tem uma independência muito grande, ele acha que todas as pessoas têm que ser independentes. Então, ele tem que só botar... Como se fosse, contratei você, Bruno, vai lá, taca pau. Se vira. Porra, você é maravilhoso. Vou pra praia e vou ganhar dinheiro. Entendeu? E não existe. A liderança não existe. E aí esse cara sofre dos 2 motivos, porque ele era alta performance e os consultores não vão, e os consultores começam a ter super baixa performance. E a odiá-lo, porque ele não tem presencialidade, ele não tem senso de pertencimento dentro da equipe dele, ele não criou uma cultura. O cara acaba... Você vê que o líder é bom quando o teu time faz por você. Pô, às vezes já bati a meta, mas, cara, vou fazer um pouquinho mais porque eu sei que você precisa. Perfeito. Perfeito. Isso. E, cara, você vai ter que hoje, em assuntos de time, falar muito de mentalidade. Legal. Então você está me dizendo que você, como líder de líderes, você sai um pouco de ser o cara que fala tanto de técnica, de processo, né? Porque daí o teu líder vai ter que fazer isso, e você é o cara, então, que começa a falar de mentalidade. É isso? É essa troca que acontece? Perfeito. Por exemplo, em reuniões semanais da equipe inteira, eu vou falar de resultado e muitas vezes eu vou falar de mentalidade. Muitas vezes eu vou falar de assuntos que vão impactar o dia a dia dele. Então, eu ainda, como líder, eu fico responsável pela cultura do meu negócio como um todo. Tá. Eu fico responsável, principalmente, pela transferência da cultura no primeiro contato da técnica de venda comercial. Você nunca pode abandonar 100% do teu barco. Vou terceirizar o meu treinamento comercial. Pode, mas aquela essência de passar para eles quem é a cultura, qual que são os seus valores, o que você espera, quais são os números medianos do teu negócio, o que você acredita que é um bom consultor, um mau vendedor, um mau consultor. Toda essa parte cultural você não pode terceirizar. Alguma outra coisa você pode terceirizar, não tem problema. Então, você como chefe de uma equipe grande de vendas, você só vai se ausentar, então, se você colocar alguém para tocar essa equipe de vendas e ficar no conselho da tua equipe, da tua empresa. Entendi. Você saiu para um outro nível, né? Perfeito. Aí você é o líder do negócio. Porque às vezes, entendeu? Aí esse é o líder do negócio e não o líder de toda a estrutura de vendas. É isso, né? Tem um livro que chama Pipeline da Liderança. Perfeito. Né? Não sei, do Rancharanch, que na época a gente falou sobre esse livro. Não né? li ele inteiro, mas li muita coisa. É um livro denso, ele é pesado, técnico. É muito técnico. Que ele coloca lá, então você tem o líder de si mesmo, né? Que é, na tua fase como vendedor, você era o líder de si mesmo. Você tem o líder de equipe, né? Quando você está assumindo essa posição de liderar os teus vendedores. Aí o líder do líder. O líder de líderes e depois tem o líder da corporação, né? Perfeito. Que é o último nível que daí vai ser o líder de todos os diretores da corporação inteira. Exatamente. É o CEO. É o CEO, né? ou ele pode estar já indo para um conselho depois. Lógico, às vezes no conselho não está tão operacional e o seu mete o dedo, às vezes, quando o negócio... Eu acho que assim, agora a gente foi até a parte comercial. Muito bom. Né? Que também a minha experiência ela está voltada hoje no comercial. Hoje eu me considero um especialista em montar time de vendas. Perfeito. Né? E, inclusive,
provavelmente na minha vida vai ser sempre esse desafio, né? E com certeza hoje eu passo por um desafio de montar um novo time de vendas. Time de vendas, pô, muito bom. Quantos líderes você formou, Felipe, nessa etapa de montar os times, cara? Foram... Eu anotei isso. Foram 20 e poucos. 20 e poucos líderes diretos, né? Que você formou e aí, dia a dia do exportei também para as outras cidades também. Sim. Muitos deram certo, muitos não deram certo. Faz não parte do negócio. E 200, mais, acho que uns 250 vendedores treinados. Só que aí em loco, né? Isso. Em loco, né? Tocando o cara, porque o meu negócio ele é presencial. Sim. Por isso que eu tenho aprendido muito com você e a gente conversa muito de um dia migrar para grande escala, né? Vamos escalar esse time, com certeza, e tornar um negócio grande nesse sentido de ter mais gente bebendo dessa fonte, vamos dizer assim, né? Felipão, uma coisa que eu gosto pra caramba de você é que você sempre foi um cara que leu demais, né? Assim, pô, qual foi a última coisa que você leu? O que você mais aprendeu nesse teu último livro aí? Não vou nem pegar um que você esteja lendo agora, tá? O último livro antes desse que você está lendo. O que você leu e o que você aprendeu? Cara, a pergunta é bem... A gente passa fases na vida, né? Com 40 anos, saí de um relacionamento, né? Hoje eu tenho um outro relacionamento muito feliz e tal. E eu tô o livro que eu estou lendo agora, ele é um livro que não tem nada a ver com o mundo profissional. Tá? Ele é um livro muito mais para a vida espiritual, cara, né, do que um livro profissional. Hoje eu estou lendo um manual de teologia, só para você ter uma ideia, né, que se aprofunda em entender vários pontos da teologia, da parte espiritual, Sim. que é algo que hoje me... Depois você vai ver, no final, tudo se envolve. Tudo, né? Vai para o mesmo lugar, né? Vai para o mesmo lugar. Então, esse é o livro atual. Um livro antes desse, que ainda não terminei, ele é um livro muito bom, que ele fala sobre o Jeff Bezos, só que ele foi escrito pelo aquele cara do storytelling, esqueci o nome dele. Depois você bota aí no podcast. É o cara que escreveu o storytelling. Eu esqueci, me fugiu o autor. Só que ele fez um resumo dos bastidores das cartas aos acionistas do Jeff Bezos. Uau, que legal. E como você se comunicar. Como você escrever, como você se comunicar, como você falar. Então, é um livro muito técnico, mas não é muito técnico, mas ele é técnico de comunicação. Então, por exemplo, um estudo demonstrou que as melhores cartas aos acionistas tinham um nível de escolaridade até a 8ª série. Então, qualquer pessoa até a 8ª série entendia a carta. Então, era uma carta menos técnica. E sempre foi com analogia, para a própria Bíblia. Jesus Cristo só fala de analogia, isso é básico. Então, está entendendo que volta tudo para o negócio? Então, muito bom livro. O jeito do Jeff Bezos de se comunicar, alguma coisa assim, é o título do livro. E me fugiu o autor. É um autor famoso que escreveu Storytelling, que eu também já li, que é fantástico. Muito bom. O Felipe é a segunda pessoa que me fala desse livro. Vou ler, que é um livro que com certeza deve fazer muito sentido. Mas sabe uma coisa interessantíssima que você me falou do último livro que você está lendo e do que você falou lá atrás também no podcast, como tudo se conecta, né? Você falou sobre a mentalidade do vendedor e o corpo, a mentalidade do vendedor ser parecida com a do jogador, né? Do atleta, mas o corpo ser um pouco diferente. Mas olha que interessante, cara. Quando o vendedor consegue ter um corpo tão saudável como um atleta, o quanto ele performa mais. E se um vendedor consegue ter uma vida tão equilibrada com o seu espiritual, por exemplo, o quanto ele consegue performar mais, ser mais intuitivo e ganhar mais dinheiro no final. E eu vou ser mais profundo. Para se você se manter num negócio de vendas e para você se manter subindo posição atrás de posição, porque quanto mais você sobe, mais solitário você é e mais cuidado você tem que não falar no que você quer dividir com os outros. Se você não tiver o equilíbrio físico, mental e espiritual, você vai desistir. Né? Você não vai aguentar. Né? Desistir, que eu falo, é parar. Tipo, não. Né? Eu acho que vai ter momentos na vida que você vai olhar e falar, cara, talvez é o meu momento de mudar. Talvez é o meu momento de ir para outro caminho. Né? Na atualidade, hoje, eu tenho, nos últimos meses, pensado, cara, talvez é o meu momento de mudar. Né? Agora, vai ser um baita desafio de novo. E se eu não estiver emocionalmente, espiritualmente bem, é mais difícil. Né? E já é difícil. Imagine se você não cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Cara,
você não vai conseguir. Eu já sou mais profundo. Enquanto você não tiver o equilíbrio, você nunca vai ter o sucesso que você almeja. Às vezes você vai ter o sucesso ali na profissão, mas tua saúde está uma droga. Às vezes você não está dando atenção para os seus filhos direito. Tal. Lógico, eu converso muito hoje com meus filhos e falo, olha, o papai trabalha muito, até porque, cara, hoje o custo de vida está muito caro. O Brasil está numa realidade que a gente, nos últimos 2 anos, tudo está muito mais caro. Então, para você manter um padrão de vida de certa forma, você tem horários. Então, quando eu tenho uma brecha, né, vou ali, volto. A gente tem que se virar nos 30, né? Então, acho que isso aí faz todo sentido. Felipão, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? E ia pedir para você deixar um recado para essa audiência. Vai chegar para todo mundo vai conseguir ouvir. Que recado você deixaria para a galera? Legal. Você vai achar no Felipe Dobrovolsky, depois coloca meu sobrenome lá, para a galera achar no Insta. Cara, o recado que eu quero dar é para aquela pessoa que às vezes está insatisfeita com o momento atual de vida dela, insatisfeita com o potencial financeiro dela e com frio na barriga de querer se arriscar para a área de vendas. Então, entenda que a área de vendas ela pode mudar a tua vida e que se você fizer esse desafio, nunca duvide da sua capacidade. E eu tenho certeza que vai dar certo. Show de bola, Felipe. Vou deixar também o meu recado para vocês, considerando tudo que o Felipe falou aqui no podcast. Venda como um bom vendedor, treine como um atleta e blinde a sua mente com a sua espiritualidade. É isso, obrigado, até logo, te aguardo no próximo episódio. Valeu, galera.